Bem-vindo ao vídeo Dicas de Criação de Podcasts. Você já produziu um podcast? Está procurando dicas? Então vem com a gente! Neste vídeo, você verá sobre a contribuição da utilização do podcast para contextos educacionais e dicas sobre a sua produção. O podcast, quando bem produzido, traz contribuições significativas para contextos educacionais. Vamos ver? E é pensando no aluno como protagonista de sua aprendizagem que devemos produzi-lo. Ou seja, o objetivo de aprendizagem do podcast deve ser sempre centrado nele. Assim, o professor deve desenvolver diversas atividades, seja ao produzir o seu próprio conteúdo, seja ao solicitar que o seu aluno produza. No que se refere à interação no processo de produção, o professor, além de criar podcasts para suas aulas, também pode solicitar que seus alunos gravem um podcast ou até os convidar para participar do seu processo de criação. A participação no processo de produção pode propiciar a discussão sobre temas divergentes ao escolhido, contando que os alunos colaborem entre si. Essa ferramenta, além de facilitar o acesso das pessoas, nesse caso dos alunos, que não precisam necessariamente baixar o arquivo para ouvi-lo, pode realizar transmissões ao vivo, para além das comuns gravações e disponibilização através de plataformas digitais. Sendo assim, o aluno ganha autonomia em relação ao seu horário de estudo, pela possibilidade de ser ouvido em qualquer horário do dia, podendo escolher o momento e o ritmo em que vai assistir, nesse caso, ouvir a aula, de acordo com as suas necessidades. E aí, gostou? Que tal utilizar em sua sala de aula? Antes de produzir seu podcast, é necessário responder 3 perguntas. Por que elaborar esse podcast? Ou seja, qual o objetivo da criação desse podcast? Por exemplo, discutir sobre assunto X ou conceituar assunto X. Como? Ou seja, o que será feito para que o objetivo seja alcançado? Por exemplo, se o objetivo é discutir o assunto X, é preciso elencar os pontos que deverão ser contemplados. E para quê? O que se espera que o aluno saiba ao terminar de ouvir o seu podcast? Em seguida, é preciso preparar o ambiente. Isso é essencial para que o áudio seja gravado com qualidade, ainda que não se tenha equipamentos profissionais. Escolha um cômodo separado, no qual você tenha privacidade. Evite lugares que tenham eco. Utilize fones de ouvido se possível e lembre-se de tomar cuidado para que o microfone não tenha contato com o corpo, gola da camisa, cabelo, barba ou etc. Por fim, lembre-se de fechar janelas e portas, além de desligar fontes de ar como o ventilador, evitando que ruídos externos atrapalhem. Outras dicas são: utilizar uma linguagem clara e direta, evitar áudios longos e ter atenção ao volume da sua voz. Você também pode chamar um convidado, criar uma sequência de podcasts sobre temas parecidos, adicionar uma música ao fundo do áudio, adicionar um trailer, caso necessário, ou, como já foi dito, pedir para que seus alunos gravem um podcast. Para tanto, a criação de um roteiro de produção é essencial. Nele, você deve situar sua produção em 3 partes: roteiro literário, que é o texto que será dito; duração, que é o tempo que você irá gastar em cada parte; e roteiro técnico, que diz respeito às músicas ou efeitos sonoros que serão adicionados em cada parte. Sendo assim, na parte do roteiro literário, você pode elencar tópicos ou escrever ipsiliter o texto que será dito na introdução da sua fala, que diz respeito à introdução do tema que será discutido. No desenvolvimento, que é quando o tema é abordado, há um aprofundamento deste. E por fim, a conclusão, que é quando você deve resumir brevemente o que foi tratado, finalizando o seu podcast. Chegamos ao final do nosso vídeo. Nele, discutimos sobre as contribuições dos podcasts para contextos educacionais. Sendo assim, falamos que quando bem produzido, ele atende à autonomia do aluno, contribui para atividades de colaboração e também para o seu protagonismo. Além disso,
falamos sobre algumas dicas de produção, como preparação de ambiente, conteúdo e roteiro. Obrigada pela sua atenção! Se você gostou, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar a receber o nosso conteúdo. Até a próxima!